Personalidades e veículos de comunicação ligados ou identificados com a direita estão mais irados do que nunca com o Papa Francisco. A razão disso tem tudo a ver com a política brasileira. Ana, o bonde dos insatisfeitos com o Papa, ele é pilotado pelo pastor, pelo evangélico, que é o Feliciano. Cadê ele? Vamos ver. O cara que está na frente aí desse movimento, na vanguarda. Aos cristãos católicos do Brasil, eu peço licença para falar. Não é a primeira vez que o Papa Francisco se revela um apoiador das esquerdas e suas nefastas ideologias. Quase sempre ele dá declarações dúbias que na sequência precisa vir a público se explicar, principalmente sobre pautas de costumes do movimento LGBT. Querendo ser de vanguarda, moderno, socialista e inclusivo, ele ameaça romper com tradições antigas. Interessante é que ele não se importa que a inflação no seu país de origem, a Argentina, chegou agora em fevereiro desse ano a mais de 102%. Parece que também não acompanhou a avalanche de corrupção que realmente se sucedeu aqui no Brasil, com o Mensalão, o Petrolão, a Passadina, nos governos Lula e Dilma. Também não deve ter tido informação nenhuma que ao longo de mais de 5 anos da Operação Lava Jato em Curitiba, foram devolvidos aos cofres públicos conjunto do da Brasil obra aí, mais de 25 bilhões de reais que foram recuperados por meio de acordos de colaboração premiada, acordos de leniência, termo de ajustamento de conduta e renúncias voluntárias de réus com a ou escuridão condenados. lá no final do a sua quadro, santidade, o senhor entendeu? Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, vem sem embasamento algum opinar sobre um assunto que nunca teve interesse de acompanhar. Neste caso, ele não se portou como Papa, mas sim como um ativista a serviço da esquerda mundial. Sabendo da situação política do Brasil, quando ele escolhe um lado, ele acaba dividindo o catolicismo brasileiro, pois milhões escolheram Bolsonaro. As declarações do Papa foram desastrosas e desrespeitosas com milhões de católicos brasileiros que realmente conhecem a história do Brasil. Eu não vi, por exemplo, o Papa falar sobre os presos políticos que estão lá na Papuda sem um julgamento justo. Não vi ele falar sobre a diminuição de 22% dos assassinatos durante o governo Bolsonaro, nem sobre os milhões de brasileiros que durante a pandemia foram assistidos pelo governo de Bolsonaro com auxílio emergencial. Ao defender Dilma, que deixou um rombo de mais de 14 milhões de desempregados que foram parar na miséria. Ao defender Lula e Dilma de novo, ele esquece que somente no ano de 2016 tivemos no Brasil mais de 60 mil assassinatos, mais do que a guerra da Síria. Consegui entender exatamente a relação, acho que deu, acho que chega, tá? Sabe que durante a eleição teve padre que apanhou, né? Acusado de pedir voto pro Lula, teve um atentado contra um padre aqui no Paraná, né? Propagado por essa ideia de que o comunismo está infiltrado na Igreja Católica e tem, como é que é? Uma nefasta ideologia contra os costumes, né? Enfim, fala-se muito ali, rapaz, sobre o Papa que não está importado, não, como é que é? Não se importa com assassinato, com inflação da Argentina e tal. O que a gente não precisa perceber é o timing da coisa, né? Em uma entrevista à TV argentina concedida antes de sua internação, o Papa Francisco afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado pela justiça brasileira sem provas e garantiu que a ex-presidente Dilma Rousseff foi alvo de um impeachment injusto, pois tem mãos limpas. Durante a conversa, Papa Francisco foi questionado sobre o chamado lawfare, o uso da justiça para perseguir adversários políticos, e citou que teria ocorrido esse tipo de perseguição contra o petista e outros ex-presidentes de esquerda. Tá, parece animado, velhinho, né? Mesmo na cadeira de rodas, parece bem. Como o boliviano Evo Morales, a argentina Cristina Kirchner e o equatoriano Rafael Correa. Na sequência, Francisco falou sobre o Brasil e acrescentou o que aconteceu com Dilma Rousseff. O jornalista, por sua vez, disse que a ex-presidente foi destituída em 2016 devido a um ato administrativo menor. Francisco então rebateu, afirmando que Dilma é uma mulher de mãos limpas, uma mulher excelente. Os processos contra Lula foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal em 2021 por questões técnicas. O juiz Sérgio Moro, hoje senador eleito e então responsável pelo caso,
foi considerado parcial para punir Lula e os processos Moro já tomou uma deveriam indireta do tramitar Papa uma no vez. Distrito Tem vídeo Federal, sobre isso aqui. não no Paraná. Dilma foi afastada definitivamente do cargo no dia 31 de agosto de 2016, após 6 dias de julgamento no Senado Federal, por 61 votos a favor do impeachment. Beleza, cortesia do O Povo, que também relembra aí a gente da história recente do Brasil. Então tá aí, Ana, a direita brasileira muito irritada com o Papa. Se você for olhar aí os veículos, sabe, ligados à direita, você vai ver muita preocupação com os posicionamentos do Papa, Ana, e essa preocupação aumentando, sabe, do início desse ano para cá. A Gazeta do Povo, aqui do Paraná, está preocupadíssima com o Papa. Joga na busca ali, Papa, coloca em notícias para você ver. Rapaz, é artigo atrás de artigo, né? Acho que é porque a família aí, dona do jornal, é muito ligada aí ao catolicismo. A primeira delas é a incoerência. Bom, vou começar por uma incoerência que, na boa, só é importante para mim, para você, para quem está assistindo. Pro Feliciano não é problema nenhum. Afinal de contas, para essas pessoas, a incoerência não quer dizer nada. O Papa não viu as milhões de mortes, não sei o quê, o Papa não viu isso. Bom, o pastor também não viu as mais de 700 mil pessoas que morreram na pandemia, o pastor não viu, sabe, não viu o presidente dele fazendo isso e aquilo, né, envolvido com escândalos, sendo contra a vacina, enfim, o pastor não viu essas coisas também, mas tudo bem, tirando essa incoerência, porque aí fica e o Lula, e o PT, e o outro, e o Bolsonaro, e enquanto isso, tem uma jogada assim muito, muito esperta, na verdade, do Feliciano, enfim, dessa galera toda, que é conseguir virar os católicos contra a própria fé. Eu acho isso inteligentíssimo, né? Porque com base no conservadorismo, com base em um conservadorismo que é absolutamente usado como mecanismo para a obtenção de poder, obtenção e manutenção de poder. Tá? Esse conservadorismo também não acredito sequer que ele seja orgânico, né, natural. Mas vá lá, em nome de um conservadorismo, os caras conseguem que o público católico se volte contra a sua figura suprema, que deveria ser o balizador da sua fé. E aí, de repente, está o próprio católico lá, o Papa é comunista. Além de tudo, assim, já está errado com a própria fé. E fazer esse tipo de coisa, né? A gente viu, de fato, durante as eleições, muitos casos, né, de padres atacados, aí, como o Álvaro bem lembrou, simplesmente por... Vocês vão me desculpar, dizer aquilo que Jesus diria. Defender os pobres, pedir por direitos humanos, pregar o amor. Gente, isso não é nada radical, que eu saiba, assim, as balizas, todo o mote da coisa toda da religião era esse. Mas tudo bem, eu posso estar errada também, né? Vai ver, era, enfim, outro tipo de coisa que estava ali escrito, eu não entendi nada. Na verdade, um plano muito bem orquestrado que usa as fraquezas das pessoas contra elas mesmas, faz com que elas deem tiro no próprio pé, neguem a própria fé. Enquanto isso, as igrejas que pastores como Feliciano aí estão encabeçando, só se dão bem, e acima de tudo, só o Feliciano e pastores como Feliciano, não estou dizendo que toda a fé evangélica deve ser posta em questão, aí é uma outra questão, mas pastores na política, especialmente, estão se dando bem. Parece um bom negócio.